E esse era para ser um vídeo sobre a Klabin, mas eu preciso falar das ações da Petrobras PETR4, que no vídeo passado eu cheguei a falar que eu quero pegar uma cotação abaixo dos R$ 36. Meu preço teto não é exatamente os 38 que aparece aqui em nossa planilha, mas sinceramente eu comprei mais ações nesse patamar de R$ 36,86. E por que eu fiz isso? Enquanto a Petro saiu aqui da faixa dos 35,50 e foi para os 36,80, uma alta ali de 3,88%, o petróleo Brent saiu dessa faixa aqui dos $70 e subiu ali para os 80, uma alta de 12%. E se a gente vier no último resultado divulgado pela Petrobras, do terceiro trimestre de 2024, a gente vai ver que o fluxo de caixa livre, que é o que muito nos importa aqui, que é de onde vem os dividendos, foi na faixa de 38 bilhões de reais, isso com o dólar médio de R$ 5,55 e o Brent, o barril de petróleo ali, a $80. Se a gente vier em nossa planilha de preço teto gratuita para 2025, o lucro projetado, na verdade, o fluxo de caixa livre projetado por o ano, fica na faixa de 115 bilhões de reais, mas imagine que nesses patamares de Brent e dólar acima dos R$6, a Petro consiga fazer ali 38 bilhões de reais por trimestre, multiplicado por 4 daria 152 bilhões de reais. E se a gente colocar isso em nossa planilha, observe que o dividendo por ação pula para R$ 5,04 e aí seria apenas dividendos ordinários e líquido de impostos, e o dividend yield apenas com dividendos regulares ordinários iria para casa de 13,7%. Exigindo 10%, o preço teto iria para R$ 50 e a margem de segurança pularia para R$ 37. Então, com o Brent nesses patamares de $80 e o dólar nesse patamar aí de R$ 6,00 e fração, R$ 6,05, corrigiu bastante, né? Chegou ali a R$ 6,30. Eu acredito que a Petro pode divulgar valores interessantes de fluxo de caixa livre, pode não chegar nesses 152 aqui, mas vai ser valores interessantes, mesmo com aquela previsão muito pouco otimista, né? De 115 bilhões de reais de fluxo de caixa livre. A gente tem um dividendo por ação de R$ 3,80, só aqui dividendos regulares, um yield acima dos 10%, e com esse cenário favorável para a Petro, esse patamar de preço de R$ 36,90 pode ser bem atrativo. Sem falar aqui das recomendações dos analistas, né, que muitos recomendam compra, 11 recomendam compra e apenas um manutenção das ações PETR4, e o preço-alvo é bem interessante também, R$ 42,00 seria a menor estimativa de preço-alvo, R$ 51,00 seria maior e uma média ali dos analistas de R$ 47,00. E rapidinho aqui para você que está pretendendo se tornar membro do canal Dividendo Complementar, andaram me perguntando sobre essa planilha da independência financeira que a gente colocou aqui apenas para membros, exclusiva para membros, é uma projeção para a sua independência financeira. E aqui é bem simples, para personalizar essa planilha basta você editar as células com fundo verde. Por exemplo, você tem aqui um patrimônio de R$ 100 mil, você vai editar esse patrimônio aqui, vai colocar o que você tem, os aportes, você vai colocar aqui por ano quanto você pretende aportar, e aqui nessa última coluna você edita a taxa de juros que você acha que consegue receber em cada ano. E por exemplo, com esses valores que tem aqui, começando com R$ 100 mil e aporte anual de 20 mil, taxa de juros de 10% ao ano, em 2045 você chegaria a um patrimônio de R$ 2 milhões, uma renda anual de R$ 182 mil e uma renda mensal de 15 mil. Além disso, tem os vídeos exclusivos que estão organizados em uma playlist para vocês, além das postagens, o grupo no Telegram, tudo por R$ 4,99. Agora falando sobre a Klabin, e a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é essa política de dividendos e juros sobre capital próprio que foi alterada no final de outubro de 2024, e o principal ponto aqui foi a redução do payout de 10% a 20% para 10% a 20%, né? Antes era de 15% a 25% do EBITDA ajustado. Eu acredito que eles vão praticar de payout um meio dessa faixa, como era anteriormente. Para esse ano, o EBITDA ajustado ele está subindo, está na faixa aqui de 5,5 bilhões de reais nos 9 primeiros meses de 24, comparando com 23, uma alta de 19%, bem interessante. A Klabin está crescendo, né, pessoal? Observe que no terceiro e no segundo trimestre de 2024, o EBITDA ajustado ficou na faixa de 1,8 e 2,0 bilhões de reais.
No primeiro trimestre, o EBITDA ficou ali em 1,6 bilhão de reais. Observe que em nossa planilha de preço teto para 2024, a gente acreditava no EBITDA, isso aqui não é lucro, é EBITDA sim, por isso que está em itálico, de 6,4 bilhões e a Klabin com certeza vai superar esse número. Vamos fazer uma estimativa para o ano de 2024, somar o que ela já tem aqui nos 9 primeiros meses, com uma média dos 3 trimestres, que deve ficar ali na faixa de 1,8 bilhão. Seria um EBITDA ajustado de 7,3 bilhões de reais, superando as nossas estimativas iniciais na faixa ali de 6,4. E para 2024, eu acredito que a Klabin ainda vai pagar 20% de payout sobre esse EBITDA ajustado, sendo ali um montante total em dividendos de 1 bilhão e 460 milhões de reais. O negócio é que a Klabin já pagou até o momento, referente a esse ano de 2024, 1 bilhão e 423 milhões de reais. Ou seja, teria ainda para a Klabin distribuir, referente ao ano de 2024, nessa faixa dos 37 milhões de reais, o que é muito pouco, vai dar centavinhos ali por ação. Por unit seria ali quase 3 centavos. Já se a Klabin pagasse a faixa superior da sua antiga política, 25% de payout sobre EBITDA ajustado, aí sim seria um dividendo interessante, um montante de 1 bilhão e 825 milhões, subtraindo pelo que eles já pagaram, né? 1 bilhão e 423. Restaria ainda 402 milhões de reais a serem distribuídos referente ao ano de 2024. Aí sim seria um dividendo interessante. Daria 6 centavos e meio por ação, multiplicando por 5, que para ver quanto seriam as units, 32 centavos por unit. Mesmo assim, isso representaria um dividend yield, somente aí com um pagamento, né, de 1,5%. Para 2025, o KLBN11, a estimativa aqui de crescimento nos lucros é de 16%. Se a gente aplicar algo parecido aqui para o EBITDA, a gente vai chegar no EBITDA ajustado para 2025 de 8 bilhões e 468 milhões de reais. Colocando isso em nossa planilha gratuita de preço teto 2025, a gente vai chegar aqui num dividendo por ação de R$ 1,03, o que é um yield de apenas 4,7%. Isso porque a gente está considerando 15% de payout sobre esse EBITDA ajustado. Se fosse 20%, a faixa superior, aí o dividend yield já cresceria para 6,3%, exigindo 5,5%. Preço teto seria de R$ 24,90. Margem de segurança seria de 14%. Mas, sinceramente, pessoal, eu acredito que eles vão praticar 15%. Senão, eles não teriam ali reeditado a sua política de dividendos. Então, exigindo 5,5%, considerando um payout de 15%, preço teto é de R$ 18,69, margem de segurança negativa por quase 14%. E nesse momento eu quero dizer que isso aqui não é recomendação de investimento, você tem que estudar direitinho o que você for comprar, vai colocar na sua carteira, tem que saber o seu perfil de risco, o que cabe no seu portfólio e tudo mais. Mas sinceramente, pessoal, uma ação que tem muito potencial, com certeza a empresa Klabin é fenomenal, é uma gigante, ela tem muito para crescer ainda, vai distribuir dividendos crescentes com os anos, eu acredito nisso, mas sinceramente, com a Petrobras, por exemplo, em uma visão pessimista no seu fluxo de caixa livre projetado para 2025, com esse dividend yield projetado de 10% nessa visão pessimista, sem falar dos dividendos extraordinários, porque eu deixaria de comprar uma Petrobras para investir de repente em uma Klabin? Claro que tem um risco estatal, que a Klabin não tem, mas, por exemplo, a Klabin está super endividada. Tem uma relação dívida líquida sobre EBITDA atualmente de 4 vezes, enquanto a Petro, a relação dívida líquida sobre EBITDA não chega nem a 1 vez. Eu sei também que são setores completamente diferentes, a gente deve sempre comparar ali as empresas com seus pares, né? Para a gente ter uma ideia se a empresa está indo bem, se está indo mal. Mas aqui eu estou comparando investimentos. Se eu tiver um dinheiro e eu tiver que escolher aonde vou colocar esse dinheiro, renda fixa, vou colocar em gado, vou colocar na Klabin, vou colocar na Petrobras, eu posso comparar qualquer investimento que eu quiser. Eu prefiro de todos esses aí a Petrobras PET R4.
Claro que sempre controlando a minha exposição. Coloquei um limite superior, vou comprar PET R4 até atingir 15% do meu portfólio, no máximo até 15%. Agora falando da Irani, a empresa cujo ticker é RANI3 da ação, nos 9 primeiros meses de 24, o lucro ficou na faixa de 118 milhões de reais. Observe que em cada TRI estava vindo um lucro ali na faixa dos 40 milhões. Além disso, no dia 6 de janeiro desse ano, ela soltou esse fato relevante aqui, dizendo que basicamente é o seguinte, pessoal, vai entrar um lucro extra no quarto trimestre de 2024 na faixa de 168 milhões de reais. Então, se a gente somar esses 168 milhões com os 118 que já tem de lucro aqui nos 9 primeiros meses, mais uns 40 milhões aí da operação do quarto trimestre, a gente tem um total de lucro projetado para 2024 na faixa de 326 milhões de reais. Isso daria ali com um payout de 50%, um dividendo por ação referente a 24 de 68 centavos, o que seria um dividend yield interessante de 9,84%. Com relação ao ano de 2024, a Irani pagou pouca coisa, foi basicamente ali uns 30 milhões em dividendos, o que deu 4 centavos por ação em cada um dos 3 trimestres. Ainda falta ali o do quarto trimestre, que vai ter um pagamento em março, provavelmente, de 2025. E para finalizar o ano, aquele pagamento mais gordinho em abril, que representa ali 25% de todo o lucro do ano anterior. E esses outros 4 proventos aqui representariam os outros 25%, fechando 50% de payout. Basicamente, a Irani teria que pagar ainda 68 centavos menos 12, 56 centavos por ação. Uma pequena parte ali, não tão pequena assim, né? Porque o lucro do quarto tri vai vir forte devido a esse fato relevante aqui. Mas ao todo seria 56 centavos, dividindo pela cotação atual de R$ 6,91, multiplica aqui por 100, seria um dividend yield nesse comecinho do ano, em março e abril de 2025, de 8%, pessoal. Claro que depois tem que voltar para a realidade. Para o ano de 2025, o lucro projetado volta a ser aquele lucro operacional da Irani. Se ela conseguir aí chegar nos 200 milhões, vai ser um lucro por ação de 83 centavos, payout de 50%, dá um dividendo por ação de 42 centavos. E aí a projeção para o ano de 2025, com relação a 25, seria um dividend yield de 6,03%, exigindo 6%, preço teto é de R$ 6,95, margem de segurança positiva por 0,42%, porque as cotações atuais estão quase lá, em R$ 6,92. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, também considere se inscrever no canal para não perder nada do nosso conteúdo. E se você gosta e acompanha o canal Dividendo Complementar e quer mais conteúdo da gente, tem também aqui a nossa assinatura, Clube de Membros, por apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso a uma playlist com vários vídeos exclusivos para membros. Tem a planilha da independência financeira, tem as postagens exclusivas para membros e tem também o grupo no Telegram. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo vídeo.